Bem, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa sessão. Presidente, eu gostaria de usar esse tempo de liderança para falar de um assunto que é a questão do resíduo sólido na cidade de Americana. Vocês se lembram que há algumas semanas a gente protocolou um pedido de informação e a gente tem acompanhado isso nos últimos anos. O fato é que, apesar da gente ter tido aumento na taxa do lixo no ano anterior, referente ao ano de 2024, a gente não tem aqui a atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, quando a gente fala desse plano, a gente está falando de logística reversa, de ações de conscientização, de educação voltadas para a população, no sentido de, inclusive, reduzir a quantidade de lixo que hoje está sendo enterrado no aterro privado, custeado pelo dinheiro público, custeado pela Prefeitura de Americana, e a gente entende que é importantíssimo trazer esse assunto agora, até porque é uma questão, a questão do lixo, a questão do resíduo, ela se relaciona com a saúde pública, com o meio ambiente, e nessas duas áreas a gente tem vivido aqui em Americana uma situação muito crítica, muito intensa, de sofrimento das pessoas, tanto porque não conseguem, né, os atendimentos com especialistas na rede pública de saúde, quanto também porque a gente vive em condições ambientais que têm feito com que as pessoas procurem mais o posto de saúde, a emergência, a urgência de um hospital municipal, em decorrência de problemas respiratórios. E esses problemas respiratórios, eles têm a ver também com a questão do resíduo sólido, na medida em que, quanto menos lixo a gente enterrar no aterro sanitário, menos metano, que é um gás também que contribui para o aquecimento do planeta, menos metano a gente vai ter jogado na atmosfera. Quanto menos a gente enterrar lixo no aterro sanitário aqui em Americana, menos a gente vai gastar com isso, e a gente vai ser, então, uma cidade capaz de tratar essa questão de resíduo sólido de uma maneira inteligente, moderna e eficiente, e com transparência, né? A gente tem que lembrar que esses contratos relacionados a resíduos sólidos em qualquer cidade, normalmente são contratos milionários, né? São valores altíssimos para a cidade, quem paga é a população de Americana. Então, é muito estranho que a gente tenha aí, como teve, eu tenho certeza que é de conhecimento de todos aqui, a gente vive uma situação de emergência a nível de Brasil, aqui no estado de São Paulo, muitos focos de queimadas, algumas provocadas, inclusive, por pessoas que, para lidar, para manejar o lixo acumulado, descartado, destinado de maneira indevida, essas pessoas têm queimado. Né? Em várias regiões aqui da cidade, nos últimos dias, a gente vê que, inclusive, as pessoas estão tendo dificuldade de acionar o grupo de proteção ambiental da Guarda Municipal, de acionar, muitas vezes, o corpo de bombeiros para conter essas queimadas, que são queimadas criminosas, e a gente não tem que pensar só na questão da responsabilidade do indivíduo, né, que deve ser responsabilizado, mas a gente precisa, sobretudo, pensar por que a Americana não tem esse plano de gestão integrada de resíduo sólido, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atualizado, entregue, formalizado pela Prefeitura e formalizado de uma maneira bastante transparente, com metas muito claras em relação à eficiência desse plano, dessas ações. Isso é muito importante porque a gente tem isso nos últimos anos, né, ao longo do mandato, isso acontece com todos os vereadores, a gente recebe muita demanda relacionada à questão de limpeza urbana, à questão de acúmulo e descarte de resíduos sólidos, de lixos, em lugares inadequados. A gente não tem, por exemplo, no PPA, que é o orçamento da cidade, o PPA 2022-2025, a gente não tem nenhuma ação, nenhum programa voltado para reduzir a quantidade de lixo que vai para o aterro. Então, essas estratégias de reutilização de materiais, de expansão, ampliação da coleta seletiva, ampliação do trabalho que já é feito na cidade pelos catadores e catadoras de material reciclável. A gente não tem o fomento das cooperativas para esses trabalhadores que prestam esses serviços ambientais, que são importantíssimos e que são de responsabilidade da Prefeitura de Americana, é bom lembrar disso. A gente não tem a estrutura adequada, o funcionamento para dar conta da demanda que a gente tem em Americana nos ecopontos. Existem uma série de fragilidades relacionadas à estrutura e o funcionamento dos ecopontos na cidade. Eles não têm atendido essa demanda. E esse resíduo vai para algum lugar. E isso, essa falta de transparência
e de ações, e de protocolos, e de política pública, que é esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduo, faz com que esse material seja descartado de maneira inadequada, e isso põe em risco o meio ambiente e a saúde da população. Por isso, eu aproveito essa oportunidade, mais uma vez, para destacar que é importante que a gestão do prefeito Chico Sardelli entregue esse plano atualizado. Obrigada, presidente.